Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de massa molar e volume molar. Nós já sabemos que mol é uma grandeza utilizada na química para indicar a quantidade de matéria contida em uma determinada substância, não é isso? Então, mol é uma grandeza. Não é uma unidade química, é uma grandeza que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, tá? Agora, o que é massa molar? Massa molar é a massa ocupada por um mol de qualquer substância em qualquer estado físico. Massa molar, portanto, a massa de um mol. O próprio nome já fala, né? Para se determinar a massa molar de uma substância, basta determinar o peso atômico ou o peso molecular desta substância e expressar o resultado em gramas por mol. Então, se eu quero saber a massa molar de qualquer substância, eu determino o peso atômico ou o peso molecular desta substância e expresso por gramas por mol. Não é isso? Vamos aqui uma explicação. Vários métodos experimentais, tais como raio-x, eletrólise, emissões radioativas, entre outros, mostram na prática que em um átomo-grama de qualquer elemento químico ou em uma molécula-grama de qualquer substância em qualquer estado físico, apresenta sempre 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, respectivamente. Pessoal, para se representar, para se trabalhar com química, como átomo, moléculas, são coisas muito pequenas, nós precisamos de um número muito grande, né? E por que foi dado esse número 602 vezes 10 elevado a 23? É exatamente por isso, porque é comprovado na prática que em um átomo-grama de um elemento químico ou uma molécula-grama de qualquer substância corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas dessa substância. Isso quer dizer o seguinte, um mol de qualquer coisa é 6,02 vezes 10 elevado a 23 coisa. Um mol de banana é 6,02 vezes 10 elevado a 23 banana, né? 602 sextilhões de banana, tá? Então serve para qualquer coisa, só que é usado mais na química, tá ok? Como nós já sabemos o que é massa molar, vamos resolver esse exercício. Determinar a massa molar das substâncias que apresentam as fórmulas químicas abaixo. O item A, eu tenho hidróxido de magnésio, e o item B, eu tenho bicarbonato de cálcio. Dados, ele dá os pesos atômicos, tá? Peso atômico do hidrogênio é igual a 1, do oxigênio é igual a 16, do carbono é igual a 12, cálcio 40, magnésio 24. Então são dados os pesos atômicos, ele quer que determine o que? A massa molar. Massa molar o que é? É o peso molecular expresso em gramas por mol. Então, pessoal, nós já sabemos determinar o peso molecular. Então, eu tenho MgOH2. Fazendo a distributiva, Mg, como não tem número nenhum, significa que é Mg1. O oxigênio está no parênteses, eu faço 1 vezes 2, 2, então fica O2. O hidrogênio 1 está no parênteses, vezes 2, 2. Então, Mg1, O2, H2. O Mg, o magnésio, não é 24? 24 vezes 1 dá 24. Mas, sempre que for passar de um elemento químico para outro, colocar o sinal de mais. Mais. Oxigênio, quanto é, né? 16? 16 vezes 2, 32. Mais. O hidrogênio, quanto é? Não é 1? 1 vezes 2, 2. Somando isso aqui dá 58 gramas por mol. Presta atenção aí, pessoal. Se ele pedisse o peso molecular, seria 58
UMA, unidade de massa atômica. Se ele pedisse a molécula grama, seria 58 grama. Mas como ele está pedindo a massa molar, então o hidróxido de magnésio tem uma massa molar de 58 gramas por mol. Tá ok? Então, estão vendo a diferença entre peso molecular, molécula grama e massa molar. O item B, bicarbonato de cálcio. Então vamos lá. Ca não tem número nenhum, portanto tem 1. O hidrogênio tem o índice 1, mas no parênteses multiplica-se por 2, então fica H2. O carbono tem índice 1 vezes 2 dá C2. O O tem 3 vezes 2 dá 6. Então, o cálcio, como ele é igual a 40, então 40 vezes 1, 40, mais o hidrogênio é igual a 1, 1 vezes 2, 2, mais o carbono é igual a 12, 12 vezes 2 dá 24, mais o oxigênio é 16, 16 vezes 6 dá 96. Somando isso aqui dá 162 gramas por mol. Presta atenção aí, pessoal. Se ele pedisse o peso molecular, seria 162 UMA. Se ele pedisse molécula grama, seria 162 grama. Como ele está pedindo massa molar, portanto é 162 gramas por mol. Tá bom? Como massa molar é a massa de um mol da substância, volume molar certamente é o volume ocupado por um mol de qualquer substância em qualquer estado físico. O volume ocupado por um mol de água, qual a massa de um mol de água? Um mol de água tem 18 gramas, porque o mol corresponde à molécula grama. Então, 18 gramas de água, se pegar 18 gramas de água, bonitinho, você tem o volume molar. Tá ok? Então, o volume molar é o volume ocupado por um mol de qualquer substância em qualquer estado físico. Agora, nós temos aí condições normais de temperatura e pressão, CNTP. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O que é isso? Uma substância qualquer se encontra nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, quando ela se encontra a temperatura de 0 graus e a pressão de 1 atmosfera ou 760 mmHg. Veja bem, pessoal, para uma substância se encontrar nas condições normais de temperatura e pressão, ela tem que estar a 0 graus centígrado e a 1 atmosfera. Como o gelo se encontra a 0 graus centígrado, se eu colocar uma pedra de gelo em cima da mesa, eu tenho o gelo a 0 graus e a única pressão que é submetida a essa pedra de gelo é a pressão do ar, portanto a pressão atmosférica. Então o gelo estaria na CNTP. Um copo d'água não está na CNTP. Tá, um copo d'água se encontra a pressão atmosférica mais a temperatura, hoje, por exemplo, 30 graus. Tá ok? Então é isso aí. Condições normais de temperatura e pressão é quando o corpo se encontra a 0 graus e a 1 atmosfera ou 700 mmHg. Pessoal, o volume de um gás na CNTP, se um gás estiver a 0 graus e a 1 atmosfera, o volume ocupado por um mol, ou um átomo grama, ou uma molécula grama, de um gás na CNTP é 22,4 litros. Então, todo gás, quando a substância for gasosa e tiver a 0 graus e a 1 atmosfera, tiver nas condições normais de temperatura e pressão, ele ocupa um volume de 22,4 litros. Tá ok? Vamos ao exercício 24. Determinar o volume ocupado por 1 mol de CO2 na CNTP e 3 mol de O2 nas condições normais de temperatura e pressão. O item A. O volume ocupado por 1 mol de gás CO2 na CNTP, quanto é? 22,4. Agora, o item B. O volume ocupado por 3 mols é só multiplicar 22,4 vezes 3,
que dá 67,2 litros. Entenderam? Então, o volume ocupado por um mol de gás carbônico nas condições normais de temperatura e pressão dá exatamente 22,4 litros. Agora, por 3 mol de gás oxigênio nas CNTP, dá 67,2 litros. Tá ok? Então, isso porque nós sabemos que o volume ocupado por um mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão é 22,4 litros. Tá ok? Então, nós já sabemos que em uma molécula grama de qualquer substância, quantas moléculas tem? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol de um gás nas condições normais de temperatura e pressão, qual o volume ocupado? 22,4 litros. Vamos ver o que é princípio de Avogadro. Não é advogado, não, é princípio de Avogadro. Volumes iguais de gases diferentes, preste atenção, volumes iguais de gases diferentes contêm o mesmo número de moléculas desde que estejam à mesma temperatura e à mesma pressão. Se você tiver dois gases, eles tiverem o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma temperatura, eles se encontram no princípio de Avogadro. Tá ok? Então o princípio de Avogadro diz isso. Volumes iguais de gases diferentes contêm o mesmo número de moléculas se eles estiverem com a mesma temperatura e a mesma pressão. Tá ok? Tem que estar na mesma temperatura e na mesma pressão. Aí eles estão de acordo com o princípio de Avogadro. Tá ok? Vamos ver o exercício número 25. Dadas as situações abaixo, verificar se as referidas misturas gasosas estão de acordo com o princípio de Avogadro. O item A, preste atenção aí, pessoal. 40 litros de gás nitrogênio, N2, e 40 litros de gás oxigênio, O2, ambos a 20 graus centígrados e a pressão de 2 atmosferas. Se encontra no princípio de Avogadro? Pessoal, os volumes são iguais, 40 litros de gás nitrogênio com 40 litros de gás oxigênio. A pressão de ambos é a mesma, 2 atmosferas, a temperatura de ambos é 20 graus centígrados. Portanto, se eles têm o mesmo volume, se eles têm a mesma temperatura, se eles têm a mesma pressão, com certeza eles têm o mesmo número de moléculas. Tá ok? O item B, 50 litros de gás hidrogênio. Presta atenção aí, pessoal. 50 litros de gás hidrogênio, que é o H2, a 20 graus e a 1 atmosfera. Veja bem, 50 litros de gás hidrogênio a 20 graus e a 1 atmosfera. E 50 litros de gás carbônico a 22 graus centígrados e 1 atmosfera. Opa, espera aí. Eles têm o mesmo volume, que é 50 litros de gás hidrogênio e 50 litros de gás carbônico. Beleza, o mesmo volume. Eles têm a mesma pressão? Têm a mesma pressão. Mas a temperatura são diferentes. A temperatura do gás hidrogênio é 20 graus e a temperatura do gás carbônico é 22. Portanto, não tem o mesmo número de moléculas. Tá? Só terá o mesmo número de moléculas se eles tiverem o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma temperatura. É o caso do item A. 40 litros com 40 litros de gás nitrogênio, 40 litros de gás oxigênio. Ambos a 20 graus e ambos a 2 atmosferas, tá bom? Então, pessoal, preste bem atenção. Nós vimos hoje volume molar e a massa molar. A massa molar é o peso molecular expresso em grama, tá ok? Cuidado, peso molecular é dado em UMA,
massa molar é dado em gramas por mol e molécula grama é dado em grama. Tá bom? Um abraço a todos.